Em breve aqui no Canal 10, Espetáculo das Águas. Oferecimento Nosso Atacarejo. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Nordestino sabe que a esperança vem do São João e tudo que nele cabe, festa, alegria, amor no coração, tá no Arraiá da Telecab, o maior São João da região. No mês de junho tem festejo, milho e balão no ar, tem bandeirinha e estrela a brilhar. Viva o São João! Na Telecab quem tá longe vê de perto, acompanha na TV o São João do jeito certo. Programação com shot, fé, canjica, samba e baião, com excelência da cabeça aos pés. Para curtir o São João na Telecab com emoção, ligue a TV aqui no nosso Canal 10. Já começou o São João da Telecab, chegou, conexão de qualidade. Já começou o São João da Telecab, chegou, conexão de qualidade. Telecab 10, a TV mais perto de você. Chegou. Chegamos semeando inclusão, claro, hoje, quinta-feira, nosso encontro marcado de toda quinta-feira. A você que está aí nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, nosso muito boa tarde. É com muita satisfação que nós iniciamos o Semeando Inclusão de hoje, não é isso, Nadjara? Boa tarde, Nadjara, Guilherme, Luciana também, Luiz. Boa tarde, o programa hoje especial. Não é isso, Rosângela? Estou muito feliz, mais uma quinta-feira com vocês para semear a inclusão. Guilherme, boa tarde. Quer fazer as honras de apresentar a convidada de hoje? Pois não, mas primeiramente quero desejar uma boa tarde a todos os telespectadores que estão nos acompanhando neste momento, o Semeando Inclusão. Semeando Inclusão, você sabe, é o primeiro programa do Rio Grande do Norte voltado totalmente à temática inclusiva. E com muita honra apresento esse programa. Sou Guilherme Barroso, tenho 18 anos de idade, sou escritor, palestrante, aproveitando para fazer a audiodescrição, né, Nadjara? Que eu não fiz. Eu tenho 1,68 m, tenho cabelos castanhos claros e estou usando agora uma camisa de botão azul com listras xadrez pretas. E agora, com muito orgulho, apresento aqui Dona Luciana, que é a mãe do meu amigo Luiz, né não, Luiz? Fique à vontade e seja muito bem-vinda ao Semeando Inclusão. Olá, boa tarde, é uma satisfação, estar aqui nesse programa tão maravilhoso, que é um programa realmente de inclusão, Então, fico muito feliz em poder vir falar um pouco sobre a Cornélia de Lange. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Luciana. Estamos bem felizes de tê-los aqui conosco. E Dia Internacional da Síndrome de Cornélia de Lange, no segundo sábado de maio. Eu fiquei bem surpresa quando Dani trouxe para mim, olha, vamos falar sobre a Cornélia, a síndrome de Cornélia. Eu disse, o que é? Ela disse, Luciana vai trazer todas as informações, e assim a gente sabe, já que são casos raros, aqui no Brasil. Eu gostaria de te deixar à vontade para que você possa se apresentar, para que você possa iniciar aqui esse diálogo conosco.
É uma síndrome rara, né? Ela afeta uma pessoa a cada 60 mil nascidos. E no Brasil existe uma média de 400 casos, né? Aqui em Mossoró existem 2 casos, que é o Luiz, 9 anos, e Clarinha, que também tem 18 anos. Então só tem eles 2 aqui em Mossoró. É isso aí, 2 casos aqui em Mossoró, né? E aí, Guilherme, 2 casos em Mossoró, bem raro, né? Muito raro, inclusive eu fiz uma pesquisa aqui falando um pouco sobre a síndrome Cornélia de Lange, que é uma síndrome que afeta o músculo da criança, uma doença autoimune, como o próprio nome já diz, afeta a imunidade dessa criança. Então eu tenho uma pergunta a fazer para a senhora: quais são os tratamentos que Luiz faz para que possa melhorar no seu desenvolvimento? Assim, ela é, como você falou, né? Ela é genética. Então, Luiz, na hora da concepção dele, aconteceu. Então, o filho dele tem 50% de chance de nascer com a Cornélia e 50% de chance de não nascer com Cornélia, que é genético. E só o filho que vai ser hereditário ou não. Sim. E ela pode ser afetada até 8 genes do corpo humano. E quando a gente começou a investigar o de Luiz, a gente achava até que ele fosse o gene mais leve, né, o SCM3. E, para nossa surpresa, quando a gente recebeu o diagnóstico, o resultado do mapeamento genético dele, ele é o NIPBL, que é o gene clássico, onde ele deveria ter nascido, ele era para ter nascido com anomalias no corpo, faltando dedos, faltando braço, não andar, não falar. Eles têm muitos problemas de saúde, tudo que você imaginar, assim, de cardiopatia, rins, eles não sabem se alimentar, né? Então, assim, problemas de intestino, se acontecer caso assim de ter um distendimento no intestino e não correr para a sala de cirurgia, o intestino necrosa, eles vêm a óbito na hora. Então, assim, quando a gente começou a investigar, a gente tinha muito medo. Então, a gente fez, assim, uma bateria de exames, né, para investigar todo o processo da síndrome. Existe um protocolo de exames e a gente fez todos esses exames. E, graças a Deus, Luiz não tem nada da parte clínica, né? Ele tem a parte genética, ele tem as características físicas. Então, o caso dele é mais raro ainda, né? Inclusive, o neuro falou para a geneticista relatar, porque ele pode ser o primeiro caso comprovado cientificamente dessa forma. Ele tem as características físicas, que eles são bastante cabeludo, né? Tem a sobrancelha unida, tanto que nas camisetas da gente atrás tem hashtag sobrancelhas unidas, porque é uma grande característica. Então, não existe um Cornélia sem sobrancelha unida. Eles têm o nariz afilado, os lábios mais finos, os cílios longos, tem exurtismo, né? E aí, assim, 96% deles não andam, não falam, né? E todos esses problemas que eu falei de doenças, né? E tem as mãos e os pés pequenos e são baixa estatura. Inclusive, o cartão deles de peso e altura, né, de medição, é diferente do cartão da criança atípica. Sim. É diferente do cartão do Ministério da Saúde. Eles têm um próprio para eles, porque eles têm essa diferença. Com relação ao diagnóstico, foi difícil encontrar um médico especialista? Eu pergunto porque eu também tenho uma doença rara, a retinose pigmentar, e para os meus pais, no momento, foi muito difícil, porque os médicos, o primeiro contato, quando descobriu, foi: não tem o que fazer, vá para casa e espere cegar. Né? Então, assim, é muito Ctrl-C, Ctrl-V, principalmente se tratando de uma doença rara, é difícil o diagnóstico. E os médicos, alguns, né, não vou generalizar, inclusive, só vim descobrir a possibilidade de fazer um mapeamento genético em 2019. E já faz anos que eu trato, nossa família procura algum avanço da medicina, as pesquisas como estão, né? Então, foi difícil encontrar um médico especialista. Luiz, foi bem interessante o diagnóstico dele, porque tudo começou porque ele nasceu com a língua presa. Né? Não tem nada a ver com a síndrome, mas foi assim o nosso norte. Porque eu procurei uma pediatra, inclusive pelo SUS, e quando eu cheguei lá para ver a questão do corte da língua,
ela foi me dando essas características. Ele tem a sobrancelha unida, baixa plantada do cabelo, é cabeludo, né? Foi dizendo tudo isso. Aí quando ela, no fim, ela disse, mãe, ele tem as mãos e os pés pequenos. Não, ele é todo pequeno, ele é prematuro, inclusive todos eles nascem de 8 meses. E todos eles nascem com menos de 2,5 kg. Aí eu disse, ele é todo pequeno, ele é prematuro. Ela disse, não, mãe, eu acho que ele tem uma síndrome. Aí eu disse, qual? Ela disse, não posso dizer porque não é minha área. E me encaminhou para um geneticista em Natal. E isso ele tinha 4 meses. Que olhar dessa pediatra. Olhar, né? Poderia ter deixado passar ali, porque era muito precoce, muito novinho, 4 meses, mas né? E aí? E aí, claro que eu saí de lá reclamando, dizendo que ela era doida, que meu filho não tinha nada disso. Cheguei em casa, joguei tudo no Dr. Google, né? E achei a Cornélia de Lange. Né? E quando você coloca lá em imagens, eles são todos a mesma cara. Muito parecidos. E aí eu comecei a ver todos aqueles casos, né? E aí eu chorava muito. Aí eu marquei um neuro aqui em Mossoró. Cheguei para o neuro com o diagnóstico de Cornélia de Lange. Ele fez, peraí, mãe, seu filho não tem isso não. Porque ele só conhece a forma clássica da Cornélia. Inclusive hoje, Luiz está se consultando com ele, né? Eu expliquei tudo a ele, relembrei ele do passado, que já faz 9 anos, né, que isso aconteceu. E, assim, ele amou com o Luiz, né? Ele reconheceu o erro, mas é muito difícil. A gente chega num médico e diz assim, ele tem síndrome Cornélia de Lange. Eu ouvi falar na faculdade, mas eu nunca tinha visto um. É raro quando eu chego num médico e ele já conhece. Tirando a geneticista, né? Que ele é acompanhado por ela em Fortaleza. Sim. Mas aqui, não. E Luiz, é muito raro. Desculpa. E Luiz hoje ele fala, ele, né? Ele tá ali. Realmente, assim, os médicos ficam inquietos, né? Porque não era para acontecer, não era para ele estar, e ele faz tudo que o médico disse que ele não faria também. Muitos deles usam aquelas traqueostomia e usam aqueles bottoms, né? Que eles se alimentam pelos bottoms. E Luiz, a gente não sabia, então eu obrigava ele mesmo a mamar. Obrigava. Que eu queria que ele mamasse, mas ele não sabia. Eu sempre complementava com a mamadeira. Sim. E ele se alimenta normal. Né? Ele andou com 1 ano e 4 meses. As crianças com Cornélia que andam, elas geralmente andam de 3 a 4 anos. Ô, Luciana, e aqui hoje em Mossoró, você encontra todas as terapias que ele precisa? Ele faz pela rede pública, particular? Ele faz pelo plano de saúde. E as terapias dele hoje são focadas no autismo, que ele também tem. Inclusive o próprio exoma dele acusa a suscetibilidade ao autismo. E também ele é TDAH. Então, assim, o autismo dele é um pouco diferente, porque é comorbidade. Ele não tem aquele autismo clássico. Né? Ele tem algumas características. Mas o problema maior é o TDAH. O TDAH é um danado. É o tipo combinado e assim, pelo TDAH ele tem falha no controle inibitório, ele não tem as funções executivas bem trabalhadas, ele tem deficiência intelectual leve, que também deveria ser de moderado a severo, pelo gene dele. Então isso dificulta muito. Então ele é raro dos raros dos raros, raríssimo. Eu gostaria de ouvir Luiz. Quer falar alguma coisa, Luiz? Boa tarde. Quer falar, Luiz? Diga só boa tarde. Não. Já falou. já foi. Mas já falou, mãe. Já falou, diga tá assim, oi. É lindo ver o progresso dele, né? Do Luiz. Você compartilha tudo pelo Instagram. E cada conquista, o Luiz falando a letra do alfabeto, né? Você comemorou. Quando ele era bebê assim, mais novinho, né? A fono disse que talvez ele nunca falasse. Né? Por causa da apraxia. E ele começou a falar assim praticamente aos 4 anos. E hoje ele não fala, não tem uma boa dicção assim como a gente, mas a gente já entende tudo que ele fala. Eu estou aqui emocionada, emocionada porque não existe, não tem como. Se tem uma mãe dedicada, se tem uma mãe que busca informação e busca ajudar o filho, não tem como o filho não se desenvolver.
Ele vai se desenvolver sim. E eu estou emocionada porque passou um filme na minha cabeça agora quando você disse que a médica disse que provavelmente, né? Eu não queria falar. Eu lembro. Né? Então, assim, desses provavelmente, nós precisamos dizer para as mães que nós precisamos lutar, não é isso, Luciana? Agora sim. Não adianta também a gente só jogar lá dentro da terapia. Né? Graças a Deus, Luiz tem uma família, uma rede de apoio muito grande. Né? Eu, meu esposo, minha mãe, meu pai, meu outro filho mais velho, né, que tem 21. A gente sempre estimula Luiz. Ele é 24 horas sendo estimulado. Não é uma terapia de 30 minutos que vai fazer com que meu filho venha progredir. Eu preciso que eles me tragam uma devolutiva, dizer assim, a gente hoje trabalhou isso, trabalhe isso a semana com ele. Né? Luiz, desde bebê, desde pequenininho, ele tem hiperfoco em meios de transporte. Então, a gente, como mora um pouco mais distante, sempre pega BR e ele ama muito caminhão. Então, a gente aproveitava sempre os caminhões para ensinar números, cores. Né? Então, tudo no dia a dia de Luiz é estímulo. Que maravilha. 24 horas sendo estimulado. E sobre a questão da escola, como ele também é diagnosticado com autismo e TDAH, ele tem todo o suporte que precisa, tipo, para fazer as atividades, ele é bem compreendido dentro de sala de aula, pelos coleguinhas? As amigas dele na escola tem um grupinho, ele faz parte do grupo do WhatsApp das meninas, que ele tem mais amigas mulheres na sala, né? Então, assim, as meninas compreendem tudo que ele fala. Elas dão muito suporte a ele, é impressionante. Elas cuidam dele como se fosse assim um bebê. Teve até uma vez que uma fez atividade para ele, achando que estava fazendo bem, né, para ele. E aí quando a professora chegou, ela disse, não, tia, eu já fiz para ele. Porque elas têm todo esse cuidado com ele. Na escola, ele é de escola pública, né? Foi difícil conseguir um auxiliar no início, mas ele tem um auxiliar na sala de aula e as atividades dele hoje todas estão sendo adaptadas e quando não são adaptadas, eu mesma faço questão de enviar atividades adaptadas. Eu sempre acompanho o livro e eu fico tentando enviar coisas do livro, todas adaptadas, que eu sei que ele, da forma que ele vai conseguir entender. Mas hoje ele está com um auxiliar assim, maravilhoso, que ele mesmo está fazendo esse trabalho. E a professora dele está um pouco afastada, né? Está de licença, mas ela está fazendo, inclusive, o PEI dele. Que maravilha. Maravilha, né, Nadiara? E fora a escola, né, a família, existe outra rede de apoio, alguma associação, organização com quem você aprendeu, seguir esses passos, trilhar esse caminho, ou já foi tudo aprendendo na prática mesmo, na dificuldade? Minha luta começou junto com o coletivo Famílias que Lutam. Foi justamente na falta de auxiliar que eu conheci as meninas do Famílias que Lutam e eu comecei a entrar nessa luta junto com elas, porque antes, assim, eu era sozinha, né? Não tinha esse grupo que me apoiasse, que me ajudasse, que me desse instruções. Então, assim, devo muito hoje a esse coletivo. Por discriminação, vocês já passaram em algum momento? Não só pela síndrome, mas também pelo autismo? Já. E assim, eu acho que não vai ser nem tão cedo na vida que a gente vai deixar de passar. Né? Não é fácil. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim, você tem sorte porque seu filho não paga o parque. Não paga o parque, né? A gente trocaria todos os ingressos do parque pelas terapias, pelas coisas quebradas. Né? Luiz, como eu falei, tem falha no controle inibitório e qualquer frustração ele quebra algo. Ele já quebrou dezenas de celulares, dezenas de óculos. E aí não é comportamento, gente. Não é porque a mãe não sabe criar. Não é mimo, não é nada disso. Não é. Então, assim, é uma falha. Então, é necessário profissionais qualificados, todos, em toda a rede de apoio, ter esse conhecimento para que não venha comprometer o desenvolvimento dele, porque uma má interpretação do comportamento dele pode gerar mais crise e mais desorganização, não é isso? Ele tem o primeiro hiperfoco dele, meios de transporte, e aí ele tem um segundo hiperfoco, que é imagens de santo. Luiz, você vai ser o quê quando crescer? Diga!
Segredo, olha aí. Ele tá mandando eu dizer que ele não fala não. A gente entende tudo. É quase Libras. Ele disse que vai ser padre. Sim. E hoje ele tá com interesse restrito em mulheres grávidas. Ele vai ser um padre obstetra. Acho que sim. E aí, assim, hoje mesmo ele se desregulou por volta de umas 11h30. E ele veio se acalmar, já era quase 3 horas da tarde. Por conta de uma grávida. Que ele, quando quer, não é sempre, mas às vezes ele fica do lado, aí ele quer uma foto, aí ele tem que botar a mão na barriga. E aí ele sabe que quando tirar a foto a grávida vai embora. E aí ele começa a se desregular. Dizer que não quer a foto, que é para segurar ela por perto. Sim. Né? E hoje, olha, lá em casa foi assim, é aquela história, quem vê os flash não vê os corre. É isso mesmo. E aí, você tá ele gostando? Hoje quebrou várias coisas hoje lá dentro de casa. Nossa. Gente, um papo muito bom, né? Muito importante nós falarmos aqui no Semeando Inclusão. Infelizmente, esse bloco já está chegando ao fim, mas você gostou? Vamos trazer Luciana novamente. Pedir para que Luciana faça as suas considerações finais e Luiz também. E nós vamos daqui a pouquinho para um breve intervalo. Luciana. Assim, só tenho a agradecer pela divulgação da síndrome, que é muito importante, né? Porque se essa síndrome fosse bastante conhecida, fosse divulgada, no nascimento dele, ele teria sido diagnosticado automaticamente, porque era visível a síndrome. Então, assim, muito obrigada pelo apoio, pelo espaço, e sempre que precisar, estamos aqui. Gostaram do programa? Gostou, Luiz? Bate aqui. Assim como o Luiz gostou também, espero que você de casa tenha gostado do nosso primeiro bloco de hoje. Agora nós vamos entrar para um rápido intervalo. Não perca e vamos juntos semear a inclusão. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O HQRN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albem nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albem depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Diga aí, Thales, o que é que tu tá fazendo aqui? Opa, essa menina, tudo bem? Eu tô procurando aqui o melhor lugar pra enxergar a vista dos trios, você acredita? Não tá sabendo não, é? Do que? Me conta aí. Ô, seu menino, a Telecab vai estar transmitindo tudo o que vai acontecer. Explica melhor como é que vai funcionar. Ah, mas é claro, a Telecab vai fazer uma transmissão ao vivo, diretamente dos trios, dentro e fora do camarote. Quer dizer que então, além da vista ampla para os dois lados do camarote, a gente vai conseguir acompanhar tudo que tá acontecendo lá fora no PIN? Vai sim, com certeza. Vixe, pois eu vou cuidar, hein, que eu tenho que procurar roupa de ir. Ainda bem que eu já tenho uma ideia. Que é isso, essa menina? Se aveste não, que eu vou lhe contar logo, logo. Quem é nordestino sabe que a esperança vem do São João. E tudo que nele cabe, festa, alegria, amor no coração, tá no Arraiá da Telecab, o maior São João da região. No mês de junho tem festejo, milho e balão no ar. Tem bandeirinha e estrela a brilhar. Viva o São João! Na Telecab quem tá longe vê de perto, acompanha na TV o São João do jeito certo. Programação com shot, fé, canjica, samba e baião, com excelência da cabeça aos pés. Para curtir o São João na Telecab com emoção, ligue a TV aqui no nosso canal 10. Já começou o São João da Telecab, chegou
Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O HQRN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Quem é nordestino sabe que a esperança vem do São João. E tudo que nele cabe, festa, alegria, amor no coração, tá no Arraiá da Telecabe, o maior São João da região. No mês de junho tem festejo, milho e balão no ar. Tem bandeirinha e estrela a brilhar. Viva o São João! Na Telecabe quem tá longe vê de perto, acompanha na TV o São João do jeito certo. Programação com shot, fé, canjica, samba e baião, com excelência da cabeça aos pés. Para curtir o São João na Telecabe com emoção, ligue a TV aqui no nosso canal 10. Já começou o São João da Telecabe, chegou, chegou, conexão de qualidade. Já começou o São João da Telecabe, chegou, chegou, conexão de qualidade. Telecab 10, a TV mais perto de você. Chegou, chegou. Voltamos, hein? Voltamos para quê? Para semear a inclusão. Não é isso, Nadiara? Isso aí, com o tema agora, né, sobre inclusão nas igrejas. Falo como pessoa com deficiência, né? Eu fico até assim, é um tema que mexe um pouco comigo, porque é a minha fé e o amor da minha família que me mantém sã até hoje. Então, saber que pessoas com deficiência não têm acesso a ouvir a palavra de Deus, né, é de causar realmente indignação, por vários motivos, por barreira arquitetônica, né, atitudinal também. Então, vamos semear a inclusão agora, com esse tema. É isso, né, Guilherme? Isso mesmo, hoje estamos aqui com a Suelen, com Edinara aqui. De hoje nós vamos falar sobre inclusão nas igrejas. Inclusive, no mês passado, a igreja promoveu um momento de capacitação para membros do departamento infantil da igreja. Quando foi que surgiu essa necessidade de falar sobre inclusão? Então, Guilherme, surgiu ano passado. Na verdade, no final do ano, nós estávamos, a antiga líder, né, do departamento, e as tias também, a gente vinha recebendo crianças com comportamentos diferenciados, né? E a gente tem uma certa barreira de não saber lidar, de não saber como chegar, de tratar. Então, surgiu a ideia de quê? Vamos fazer uma capacitação? Vamos tentar fazer um momento em que a gente una as tias e as auxiliares, né? Que são as adolescentes que nos auxiliam na salinha. E tentar, por que não, capacitar? Para entender, né? Até mesmo saber, identificar, ver alguma coisa do comportamento dele. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Esse ano, o mês de abril, que era o mês da conscientização, Suelen, como mãe atípica, eu falei com ela tinha o seu contato, me passou, eu entrei em contato com Rosângela e ela aceitou o nosso convite, né? E foi uma bênção. E aí, inclusão na igreja, muito importante. Nadiara meio que se emocionou, né? Também passa um filme aqui na minha cabeça. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Qual é o seu cargo dentro da igreja? Eita. Meu nome é Dinara,
Nós somos na Igreja Metodista da Liberdade, com o pastor Saulo e a pastora Camila. Hoje eu estou à frente do Ministério Infantil, né? Mas eu não me vejo como líder, eu me vejo como a tia, porque o líder, ele não tem que mandar, ele está ali para nortear, né? Então, o nosso papel ali é ensinar, não só as adolescentes, como também as crianças. E a questão da inclusão dos pequenos, né? É muito além de que você chegar, dar um beijo e um abraço. É muito além de que você chegar e dizer, você quer fazer o que hoje? Né? É você fazer ele se sentir parte do todo. Não é tratar ele diferenciado, porque eu sou autista, estou aqui nesse cantinho, vou deixar ele isolado. Não, ele tem que ficar junto dos demais para ele se sentir parte do todo. Então, é isso. Nadiara? Pior que a exclusão não é nem só da criança, exclui a família por completo. Já ouvi relatos, inclusive, que um líder religioso pediu para o pai se retirar a criança do local, a criança autista, e disse que a criança estava causando a desordem no culto. Então, acaba afastando não só a criança, exclui a família por completo. Eu acredito que comportamentos desse tipo, Nadiara, eles meio que matam, vamos dizer assim. Meio não, eles matam a fé. Porque se a igreja, que é um local de acolhimento do ser humano, dá as costas ou expõe, porque isso é expor, né? Uma família toda, porque não é só a criança, por trás da criança tem uma família. Então, isso mata a fé da pessoa. E essa preocupação da gente, por exemplo, na salinha a gente fica com crianças de 3 a 9 anos. Mas se tiver necessidade, Rosângela, de ficar uma criança menor, que ela tem algum traço de autismo, ou até mesmo maior, já recebi crianças com 13 anos autistas na salinha. Né? Se a mãe confiar, se a mãe acompanhar, e tem mãe, essa de 13 anos, não, essa de 13 anos conseguiu ficar de boa. E ela começou a querer ir para a igreja porque ela queria ficar na salinha. Então, a gente acolhe, né? A gente tem essa missão. Após o diagnóstico é muito importante, não só após, é muito importante, refazendo aqui a minha fala, é muito importante a nossa comunhão com Deus, né? Não é isso, meninas? Guilherme, também é muito importante, sobretudo quando temos algum diagnóstico, seja ele qual for, né? Então, nós procuramos equipe médica, equipe multidisciplinar, mas também procurar a parte espiritual, fortalecer a parte espiritual é importante demais. Então, assim, parabéns a vocês que fazem esse trabalho de acolhimento, que estão aqui na TV, aqui na Telecab, no programa Semeando Inclusão, para divulgar. Venham na nossa igreja. É isso que eu estou entendendo. A nossa igreja é inclusiva, sim, porque é importante. Muitas vezes, após um diagnóstico, a mãe está ali arrasada, todas as pessoas vão embora, muitas vezes, e aí quem fica? Né? Então, mesmo sabendo, a mãe precisa saber que ela e Deus são a maioria. Isso. Então, assim, é necessário e urgente essa preocupação dos líderes das igrejas, né? Abrir realmente as portas, o coração e trabalhar realmente a espiritualidade de uma forma para que todos venham compreender e sintam verdadeiramente acolhidos, Guilherme, é isso. Porque também não é só a criança que tem que ser incluída, mas principalmente a família. Porque ela está passando por um momento muito difícil, que é o recebimento desse diagnóstico, e acha que ali é o fim do mundo. Não, é muito importante ter esse fortalecimento com Deus. Até porque eu lembrei de, quando Nadiara relatou essa situação, lembrei quando eu era criança, após eu receber o diagnóstico, minha mãe tentou, Rosângela Lima, que é minha mãe, no caso, procurou a ajuda da igreja, tentou fortalecer a sua fé, e foi muito difícil pra gente, né, mãe? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Por isso que assim, eu me alegro, me emociono justamente com Nadiara, porque eu sei o que sua mãe passou, né? Nadiara que também é pessoa com deficiência. As pessoas falam assim, mas qual é a deficiência dela que a gente não vê? Diga aí, Nadiara. A deficiência visual retinose pigmentar, tem uma baixa visão. Inclusive, minha mãe, no momento da missa, quando ela não está servindo, ela vai ali do meu lado fazendo a audiodescrição do que está acontecendo na missa, né? Quando é novena, noite de novena, ela também faz a audiodescrição. Meus pais
quem senta ao meu lado no banco da igreja já sabe, vai ter que se transformar em audiodescritor, né? É uma nova profissão para a minha família. Então, assim, é necessário e urgente. É de verdade urgente que as igrejas tomem para si uma responsabilidade social, porque sabe aquela ovelhinha que se saiu de perto daquele rebanho? O Senhor foi buscar. Então, para Deus, toda vida importa, é importante. Então, é necessário, como o Guilherme falou, quando uma família recebe um diagnóstico, vai buscar acolhimento, amparo, né? E assim, precisa, porque são tantas as incertezas e às vezes você... Poxa, está na igreja achando que vai ser acolhido, compreendido, que seu filho... Quantas e quantas vezes Guilherme não chegou chorando da igreja porque aconteceu algo dentro da igreja. Mas que bom que as igrejas, não é, Nadjara, estão ampliando o seu olhar e entendendo que a igreja, como Cristo, é para todos. E essa questão, como você bem pautou aí, da liderança, né, da igreja, ela acolhe a nossa pastora... quando eu falei a ela super topou, né? Vamos fazer. E a priori ia ser um momento só para as tias auxiliares. Nós convidamos 2 mães atípicas, que foi Suelen e Suiane, mas a pastora, ela vê além, né? Então ela fez o quê? Ela abriu para as mães que tinham crianças atípicas, que tinham curiosidade em conhecer, né? Porque a gente também enfrenta esse dilema. Tem mãe que não aceita o diagnóstico do filho, que suspeita, mas tem medo ou tem vergonha, não sei. Mas ela tomou o microfone no púlpito e falou, olha, vai ter a palestra assim, assim, e está aberto para as mães, né? Então, eu acho muito importante a gente ver, além, pensar fora da caixinha, né? Ter uma visão além do que é o autismo. Uma visão mais além do diagnóstico, né? Deixar de olhar para o diagnóstico e começá-lo a vê-lo como um projeto de futuro muito importante para a sua vida. Porque ali também não vai ser só a criança autista, não vai ser só isso, não. Ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto que entra para dentro do mercado de trabalho e que merece as oportunidades como toda pessoa merece dentro da sociedade. Exatamente. É isso, o Guilherme falou em crescer, não é isso, Nadjara? Inclusive, recordando agora uma palavra-chave muito importante que você falou, Rosângela, a comunhão, né? E não ter compaixão, porque a compaixão ela tem um sentido literal muito forte de se compadecer, né? Ter dó do sofrimento alheio, né? Você se compadecer. Não devemos levar esse sentimento de pena, porque a pena acaba constrangendo, a pena ela afasta, repele as pessoas da igreja. E o verdadeiro sentido é de comunhão com o irmão, né? De mostrar que pode, independente de qualquer coisa, e além do diagnóstico. Né? Exatamente. Então, assim, é muito importante esse acolhimento, né? Abraçar o próximo, dizer que a nossa igreja é inclusiva e includente, mas nós precisamos falar também de igrejas com acessibilidade. Não adianta só o acolher. Então, a igreja de vocês... Fala aí como é a igreja de vocês, porque assim, tem muitas pessoas, né, Nadjara, que não conseguem acessar uma igreja porque não existe uma rampa, muitas vezes, não existe ali o chão demarcado para que você tenha uma sinalização onde você possa andar. É necessário que os líderes pensem também num banheiro adaptado para a pessoa que é cadeirante ter acesso ao banheiro. Então, é necessário ter o intérprete de Libras, porque para Deus toda a vida importa. É verdade. E ele disse que todo homem entenderia a linguagem dele, saberia do que estaria falando ali. Então, para vocês, o que é que vocês estão fazendo aí de adaptação? Tem adaptação? Como é a igreja de vocês? Bem, na nossa igreja hoje, né, ainda não tem esse acesso de rampa, né, é um prédio onde é um aluguel, mas nós já conseguimos o nosso terreno, né, o Senhor já providenciou e vamos iniciar o processo de construção. Então, assim, existe um projeto, com certeza, para acessibilidade para as pessoas que necessitam, né? Hoje, atualmente, ainda subimos uma escada, mas na parte de baixo são as salinhas infantis, né? Onde as crianças ficam na parte inferior e os pais sobem junto com as tias do Ministério Infantil. Mas é um projeto, sim, a nossa igreja, como ganhou esse terreno, né, foi abençoado, e o Senhor vai construir, nos ajudar a construir, é sim um projeto para essa acessibilidade, né? É um projeto futuro, mas que irá sim acontecer.
algo que o palestrante, né, o convidado da semana passada, bateu bastante na tecla. Sim. Acessibilidade arquitetônica. Inclusive, citou a Igreja São José, né, como exemplo de rampas. Padre Carlinhos foi uma mobilização, porque hoje as igrejas ainda têm aquela estrutura antiga. Sim. Né? Tem igrejas com mais de 100 anos de existência. Então, demora, né, justamente esse processo. Você tem todo um projeto, né? Não é do dia para a noite, mas o primeiro passo vocês já deram, foi a questão do projeto, né? O terreno já está aí. Está. E se Deus quiser, só melhorar. Mas o mais importante é a acessibilidade. A vontade de vocês é o primeiro passo. É verdade. Né? E tem previsão para o início dessas obras, dessa obra, ou não? Vamos fazer alguma campanha? Como é que vai ser? Nós estamos ainda aguardando o projeto, né, do arquiteto para começar a iniciar a obra. Nós estamos só no aguardo da finalização do projeto, mas muito em breve, se Deus quiser, iniciaremos. Que maravilha. E eu sei que vocês também vieram aqui para divulgar um grande evento. Que evento é esse? Fala isso. O evento é o Congresso Mulheres Mais, né? Estamos na 7ª edição desse evento. Acontecerá agora, sábado, dia 11 de maio, no Teatro de Zuí Rosado. E nós viemos aqui convidar todas as mulheres. É um congresso voltado para as mulheres, né? É um momento de renovação espiritual, um momento de fé, um encontro com Deus. Né? Muitas mulheres, Congresso Mulheres Mais, é para você que é uma mulher mais, é para você que precisa desse encontro com o Senhor, um momento onde você vai ter, nessa edição é da Lete Hungria, contaremos também com a pregadora Jaqueline Gomes, né? Junto com a nossa pastora Camila Paiva, e eu tenho certeza que a mulher que chegar lá não vai se arrepender, é uma renovação espiritual. Que maravilha. E aí, a expectativa de público? É um evento para 700 mulheres, né? É um evento, é o suporte para 700 mulheres. E onde estão vendendo as entradas, os ingressos? Atualmente na loja Dona Santa e na nossa igreja, né, na Metodista da Liberdade, que fica ali em frente à Drogazil, na Alberto Maranhão, próximo a Geraldo Caldo. Pergunta, Nadiara, vamos lá. Então, para mulheres mais, viu? Nós somos mulheres mais. Vocês já estão convidadas. Eu já estou chegando. Eu chego já nessa parte. Lembrando, recordei também de outro relato de uma mãe. Você é mãe atípica, né? Isso, sou mãe atípica. Sou ela mãe atípica. E eu lembrei também de um relato de uma mãe que ela teve tanta vontade de ter esse encontro com Deus, que ela deixava as filhas, eu tenho 2 filhas autistas, e ela deixava as filhas no carro com o pai, enquanto assistia o culto. Né? Então, assim, é interessante, é importante esse encontro com Deus, esse fortalecimento, né, da alma. Você já passou por alguma situação parecida em outras igrejas ou não? Não, na verdade, eu recebi o laudo de João Miguel, autista, eu já era evangélica, né, e foi através da igreja que eu realmente fui em busca, porque eu levava para a igreja e ele não se adaptava, porque ele tem hipersensibilidade auditiva. Então, o som era muito alto e ele chorava bastante, né? Foi daí onde eu comecei a buscar, a rastrear o porquê. Mas eu encontrei, sim, na Igreja Metodista da Liberdade, abrigo. Porque João Miguel, ele não queria estar na igreja. Ele não socializava com crianças, né? Ele sempre era no mundinho dele, ele não gostava. A salinha das crianças, sempre quando a gente passava, eu tentava deixá-lo, ele não queria ficar. E aí nós começamos esse processo de terapia. Hoje eu ressalto a importância da terapia na vida de uma criança, né? Eu sou mãe típica e atípica, eu tenho 2 filhos, e assim, Deus me sustentou, né? Eu nunca desisti de ver o meu filho avançar. O meu filho que não queria estar na igreja, hoje apresenta na igreja. Então, assim, ainda com suas limitações, ainda com seus estereótipos avançados, mas ele está lá. Hoje ele sente o desejo de estar lá, né? Então, assim, eu passei pelo processo do luto, mas eu passei com Deus. Eu já era evangélica quando eu recebi o diagnóstico e passei com Deus. É diferente de você passar sozinha, porque você vive o processo do luto, onde eu só chorava, porque eu não via solução, eu não sabia para onde ir, né? E foi na Metodista da Liberdade que eu encontrei esse abrigo, esse apoio. Hoje nós temos tias preparadas, auxiliares, as crianças não ficam só com uma tia, né? Ela fica geralmente com uma tia e 2 ou 3 auxiliares numa sala. Então, assim, nós somos uma igreja preparada para receber o seu filho,
né? E as crianças, elas se sentem parte disso, elas se sentem à vontade, elas fazem questão de estar na salinha. E hoje o trabalho é realmente voltado a isso, né? Nós fazemos, as tias do Ministério Infantil fazem esse trabalho, incluem realmente as crianças, mesmo daquela que tem um nível de suporte de 1 ou 3. Que maravilha, né? Que maravilha. E você aí, tá gostando do programa? Eu tô adorando. Você, Nadiara? Amando, como sempre. Todo programa eu fico assim, encantada. Assim, ainda bem que eu estou vencendo minha timidez para dar aqui. Mas eu tenho uma notícia para dar. O programa está chegando ao fim e eu vou pedir para que vocês possam fazer suas considerações finais. Vou ficando por aqui. Nadiara, faça suas considerações. Guilherme encerra o programa com as meninas. Certo. Primeiramente, faça suas considerações finais. Aliás, Nadiara, depois faça as considerações finais. Por favor, Nadiara. Ter fé é justamente isso, né? É acreditar que tudo vai passar. Não é que vem a cura da pessoa com deficiência, não vem a cura. Se Deus não me curar, ele não me ama, né? Não é um castigo. Teve um dia que eu quase apanhei porque eu recusei uma cura dos homens. Eu disse, não, a cura que eu precisava, Deus já me curou, que era a cura do espírito, né? E eu era tão revoltada, assim. E a mulher disse, você está recusando meu tratamento de graça? Eu disse, sim. Mas, olha, seu Deus te curou pela metade, né? Você está perdendo a oportunidade, ainda existe coisa aí, colocando acima do meu Deus, né? Então, eu preciso ter esse respeito pela fé do próximo, né? Então, obrigado por estarem aqui conversando com a gente hoje, esse assunto tão importante. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Mas a convicção daquilo que a gente vai alcançar. E a minha consideração final eu estava justamente comentando com Suelen ali fora, o quanto o João evoluiu, né? Porque quando ela chegou, ele não ficava em salinha e hoje ele fica, e na apresentação eu não sabia que um dos sintomas, ele estava ansioso, ele contorcia muito as mãos, depois da nossa palestra eu consegui ver que aquilo ali era algum traço do autismo, e ela confirmou realmente, ele fica assim quando ou está ansioso ou quando está desregular, ele torcia muito, esticou as mangas da blusa todinha, mas é isso, agradecer a vocês pela oportunidade, né, de divulgar o nosso trabalho, divulgar a nossa igreja e os nossos pastores, e eu acredito que um setor, ele é reflexo do seu gestor, então a igreja é reflexo da sua liderança, que são os nossos pastores, né? Nós que agradecemos aqui pela presença de Suelen e Edinara, né? Isso. Agora eu acertei seu nome. Mas antes de encerrar o programa, eu quero aqui divulgar para vocês que no dia 11 de maio, no mesmo sábado, eu e Rosângela Lima, nós faremos uma palestra sobre transtorno do espectro autista na Igreja Metodista em Mossoró. Vou até divulgar aqui o endereço para vocês, que está aqui anotado. Na rua Rafael Mossoroense da Glória, número 153, Dom Jaime Câmara, no dia 11 de maio, às 4 horas da tarde. Já anotaram aí? Muito bem. E neste sábado nós estaremos presentes, né? E é isso. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Autismo em Busca de Inclusão e @Semeando Inclusão. E o Semeando Inclusão vai ficando por aqui. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar.